primeiro pedido de Paulo, depois de ser tirado das mãos de pessoas que queriam linchá-lo e matá-lo, não foi pedir por vingança, mas foi pedir para poder falar novamente com aquelas pessoas. Em Atos 21 e 22, nós vamos ver como um homem ferido, preso e cercado por ódio conseguiu transformar essa situação em um púlpito para pregar, conseguiu transformar uma prisão em uma oportunidade. E talvez a grande pergunta que a gente aprende com essa lição seja a seguinte: quando a oposição aumenta, a nossa voz se cala ou o Espírito Santo nos dá ainda mais coragem para testemunhar? E aquilo que parecia ser o final da sua liberdade se transforma ainda em uma nova fase da missão do apóstolo Paulo. A paz do Senhor, meus irmãos, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o pastor Eliezer Nunes, é uma alegria ter você com a gente para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Se você está chegando agora, peço que se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe esse vídeo com seus contatos, com seus irmãos da igreja e ative o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Quero lembrar você que escaneando esse QR Code que aparece aqui no canto da tela, ou clicando no link do primeiro comentário fixado aqui do vídeo, você vai ter acesso gratuitamente à apresentação de slides que eu estou usando nesse vídeo e com muitas outras informações complementares para servir como um subsídio para a sua aula, você que é professor, ou também para os seus estudos da Escola Bíblica Dominical. É um material muito rico, com vários slides, gratuito, que vale a pena você utilizar. E para quem prefere acompanhar os nossos estudos em áudios, também está disponível no Spotify. Basta apenas você pesquisar por EBD com o pastor Eliezer Nunes. E aí você vai poder acompanhar nossa aula em formato de áudio durante as suas atividades do dia a dia. Agora vamos estudar juntos a lição de número 9 deste terceiro trimestre de 2026, que tem como título Coragem para Testemunhar, Paulo diante da multidão. Diz o nosso texto áureo: porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Atos 22:15, a verdade prática. Todo aquele que teve um encontro real com Cristo é chamado a testemunhar dele com fidelidade, mesmo em meio à oposição e sofrimento. Ao final dessa lição, nós deveremos ter alcançado os nossos objetivos, que são analisar a prisão de Paulo e compreender a fidelidade em meio à oposição, interpretar a defesa do apóstolo e reconhecer a sabedoria no testemunho público e aplicar o poder do testemunho pessoal à vivência cristã cotidiana. Esses são exatamente os três movimentos da nossa lição de hoje: prisão, defesa e testemunho. A palavra que resume todo o nosso estudo de hoje é testemunha. No grego, nós encontramos a palavra martis, uma palavra que significa literalmente testemunha, alguém que confirma aquilo que viu, ouviu ou experimentou. É justamente essa palavra grega que posteriormente vai desenvolver o nosso termo mártir. Isso acontece justamente porque nos primeiros séculos do cristianismo, muitos cristãos levavam seu testemunho acerca de Cristo até as últimas consequências, permanecendo fiéis até a morte. Entretanto, o significado básico desse termo no Novo Testamento significa ser testemunha. Paulo não devia anunciar uma teoria religiosa que ele aprendeu de terceiros, mas o profeta Ananias, quando vai ao seu encontro, diz-lhe: porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Existe uma ligação poderosa, então, entre experiência e testemunho. Paulo viu, ouviu e experimentou, e agora Paulo deveria também testemunhar. Observe a relação que foi apresentada aqui na verdade prática. O encontro com Jesus revela um chamado que produz um testemunho diante da fidelidade. Ou seja, a graça que nos alcança, ela também nos envia. É por isso que estudar o poder do testemunho pessoal é redescobrir que Deus transforma histórias marcadas por falhas em instrumentos da sua graça. E quando nós compreendemos a conversão e a missão de Paulo, nós percebemos que a experiência dele com Cristo possui um valor formativo e evangelístico. E isso vai fortalecer a nossa identidade, o nosso propósito de vida como cristãos. E foi exatamente isso que aconteceu com o apóstolo, porque o homem que encontrou a Cristo lá no caminho de Damasco recebeu simultaneamente uma nova vida e uma nova missão. É por isso que nós chegamos em Atos 21 e 22 e encontramos um apóstolo que pode perder a sua liberdade a qualquer momento, mas em nenhum momento perde a consciência da sua missão. Introdutoriamente, antes de entrarmos no estudo dos acontecimentos da lição de hoje, precisamos localizar Paulo dentro da sua terceira viagem missionária.
Nós estamos aqui entre os anos 53 a 57 da nossa era, numa jornada que durou cerca de 4 anos e que se tornou uma das fases mais importantes do ministério de Paulo. Ele havia partido de Antioquia da Síria e percorrido novamente as regiões onde as igrejas haviam sido estabelecidas, mas o grande centro dessa terceira viagem foi a cidade de Éfeso. Ali Paulo permaneceu aproximadamente 3 anos. O evangelho alcançou de uma maneira extraordinária toda a província da Ásia. Depois disso, ele passou pela Macedônia e pela Grécia e iniciou a sua viagem de retorno em direção a Jerusalém. E é durante esse retorno que nós encontramos alguns dos acontecimentos que estudamos nas últimas lições. Paulo passa por Troade, posteriormente encontra-se em Mileto, com os presbíteros da igreja de Éfeso, pronunciando aquele emocionante discurso de despedida que nós estudamos na lição passada, vai estar aqui no card para você acompanhar também. E aqui eu não quero que você se preocupe em memorizar todos os nomes que aparecem aí nesse mapa. Observe apenas o movimento do apóstolo. Paulo está cada vez mais próximo de Jerusalém e, ao mesmo tempo, os avisos sobre aquilo que o aguardavam tornaram-se cada vez mais intensos. Quando ele chega em Cesareia, acontece algo impressionante. Um profeta chamado Ágabo toma o cinto de Paulo, amarra os próprios pés e mãos e declara: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é este cinto e entregarão nas mãos dos gentios. Paulo sabe que ele está caminhando em direção ao sofrimento. Seus companheiros tentaram convencê-lo a não subir a Jerusalém, mas ele respondeu que estava pronto não somente para ser preso, mas também para morrer pelo nome do Senhor Jesus. E é assim que Paulo chega em Jerusalém, por volta do ano 57, encerrando a sua terceira viagem missionária. E a partir dali, Paulo vai perder progressivamente a sua liberdade de movimento, mas não vai perder a sua missão. Então diz o primeiro tópico da nossa lição: a prisão de Paulo em Jerusalém. Primeiro tópico, a conspiração dos judeus e a falsa acusação de profanação do templo. Ao chegar em Jerusalém, Paulo encontrou-se com o apóstolo Tiago e com os demais líderes da igreja e relatou detalhadamente aquilo que Deus havia realizado entre os gentios por meio do seu ministério. Entretanto, havia um problema delicado no ambiente da igreja judaica. Haviam circulado rumores de que Paulo ensinava os judeus da diáspora a abandonarem a lei de Moisés, a circuncisão e os costumes tradicionais. Por essa razão, os líderes de Jerusalém sugeriram que ele participasse do processo de purificação de 4 homens que haviam assumido um voto de nazireado, demonstrando publicamente que ele não era inimigo da lei e que as acusações contra ele estavam distorcidas. Paulo então aceitou a proposta. Veja bem, segundo Números 6, do 13 ao 20, quando terminava um período do voto de nazireado, o homem deveria apresentar-se diante do Senhor na entrada do santuário e levar uma série de ofertas. Não bastava apenas a pessoa dizer: o meu voto terminou, e raspar a cabeça. O encerramento desse voto envolvia sacrifícios. Para cada nazireu, Números capítulo 6 exigia, dentre outras coisas, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, uma cordeira de 1 ano para oferta pelo pecado, um carneiro para oferta pacífica, um cesto de pães sem fermento, além de respectivas ofertas de cereais e libações. Então, quando uma pessoa que fazia um voto de nazireado concluía aquele tempo que durava esse voto, ele deveria vir diante do Senhor. Ele deveria também trazer o cabelo que foi cortado como um símbolo da entrega da força do nazireu e colocá-lo no fogo juntamente com o sacrifício. Agora então, quando nós lemos Atos, capítulo 21, versículo 24, fica muito mais claro que está escrito: toma estes homens contigo, santifica-te com eles e faz por eles os gastos para que rapem a cabeça. Ou seja, fazer os gastos significava que Paulo deveria assumir financeiramente as despesas necessárias para aqueles 4 homens que estavam concluindo seus votos. Pense comigo, se aplicarmos literalmente Números capítulo 6 para aquelas 4 pessoas, isso diria então que pelo menos 12 animais deveriam ser oferecidos, além dessas ofertas complementares que o texto cita. Paulo resolveu então arcar ele mesmo com as despesas dessas ofertas. E por que ele fez isso? Para demonstrar o respeito que ele tinha pela lei judaica. Portanto, Paulo não estava comprando purificação, nem pagando para ser perdoado. Ele estava patrocinando os custos sacrificiais daqueles 4 homens. Porque financiar as despesas de alguém que concluía esse voto
poderia ser considerado como um ato de piedade, ou seja, de devoção ao Senhor. Ou seja, os líderes da igreja, enquanto Tiago, aconselharam Paulo a fazer este ato, ajudar aqueles homens que estavam finalizando seus votos e se purificar juntamente com eles durante 7 dias. Era um costume de quando um judeu voltava de terras gentílicas, passar por um processo de purificação, porque entendia os judeus que ele havia sido contaminado, tido contato com os impuros, então precisava se purificar. Paulo aceita essa proposta, paga pelas ofertas dos homens, faz o processo de purificação junto com eles. E quando estes 7 dias estão se finalizando, alguns judeus provenientes da Ásia reconheceram Paulo no templo e começaram a inflamar a multidão. Eles acusaram Paulo de ensinar contra o povo, contra a lei e contra este lugar, diz o texto bíblico, formando um conjunto de acusações extremamente graves para a mentalidade judaica desse primeiro século, porque ele atingia justamente os 3 pilares fundamentais da identidade de Israel: o povo da aliança, a lei de Moisés e o templo de Jerusalém. Como afirma Meyer Pearman, as acusações poderiam ser entendidas como uma deslealdade à nação de Israel, uma oposição à lei e um sacrilégio contra o lugar santo do templo. E então, a acusação mais grave que eles apresentaram era que Paulo teria introduzido Trófimo, um gentil de Éfeso, nas áreas do templo reservadas para os judeus. Olha só. Entretanto, Lucas faz questão de revelar a fragilidade daquela denúncia ao afirmar claramente no texto que os acusadores haviam visto Paulo com Trófimo na cidade e simplesmente pensavam que Paulo havia levado aquele homem para dentro do templo. Olha o que diz o texto de Atos 21 e 29. Porque tinham visto com ele na cidade a Trófimo, de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. Ou seja, não havia testemunha do suposto ato, nenhuma comprovação, nenhuma investigação. Existiam apenas 2 fatos independentes unidos por preconceito. Trófimo não era um desconhecido que Paulo encontrou casualmente em Jerusalém. Ele era um cristão gentil da cidade de Éfeso e ele fazia parte da comitiva que acompanhava o apóstolo no final da sua 3ª viagem missionária. Conforme Atos 20, versículo 4, a presença de Trófimo ao lado de Paulo era, de certo modo, uma demonstração visível do alcance do evangelho entre as nações. E existe ainda outra referência importante. Anos depois, Paulo menciona Trófimo novamente em 2 Timóteo 4,20. Ele diz: Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Isso demonstra que Trófimo continuou relacionado ao círculo missionário do apóstolo. Ele não era simplesmente um personagem circunstancial de Atos 21, mas era um companheiro de ministério do apóstolo Paulo. Você percebe como essa passagem apresenta uma advertência extremamente atual, porque preconceitos e ressentimentos frequentemente fazem com que as pessoas interpretem as evidências de acordo com aquilo que já decidiram acreditar, ainda mais na nossa época das redes sociais, não é verdade? Uma informação incompleta, uma fotografia, um comentário retirado do seu contexto, ou uma afirmação repetida sem verificação pode ser suficiente para destruir a reputação de uma pessoa. Por isso que a Escritura condena o falso testemunho e nos chama a julgar segundo a reta justiça. O cristão não pode alimentar acusações baseadas em expressões como eu acho, me disseram ou parece que aconteceu. Aqui a gente precisa fazer uma distinção muito útil entre caráter e reputação. Caráter é aquilo que realmente nós somos. Reputação é aquilo que as pessoas pensam ou dizem ao nosso respeito. Consequentemente, uma pessoa pode possuir um bom caráter e ainda assim enfrentar temporariamente uma reputação destruída pela mentira ou acusação de seus adversários. Isso aconteceu com o próprio Jesus, que foi acusado de ser glutão, beberrão, blasfemo ou até mesmo de expulsar demônios pelo poder de Beelzebul. Portanto, a fidelidade a Deus não nos garante automaticamente a aprovação humana. A multidão se inflamou, Paulo foi arrastado para fora do templo por conta dessas acusações e as pessoas começaram a tentar matá-lo. Nesse momento, nós percebemos como a religiosidade, separada da graça e do amor, pode transformar zelo em violência. Quantas vezes ao longo da história isso já aconteceu? Aqueles homens estavam convencidos de que defendiam a honra de Deus enquanto tentavam matar um servo de Deus.
exatamente como o próprio Paulo fizera antes da sua conversão. Ele reconhecia aquela mentalidade, porque Paulo mesmo já havia perseguido cristãos acreditando que ele estava servindo ao Senhor. Agora o nosso segundo subtópico, a divisão do templo em Jerusalém. Olha que interessante isso aqui. Para nós entendermos a intensidade dessa reação provocada pela acusação contra Paulo, eu quero levar você a compreender junto comigo como estava organizado o complexo do templo em Jerusalém no primeiro século. Observe aí. Quando nós ouvimos a palavra templo, podemos imaginar apenas uma construção central. Mas o templo, ampliado por Herodes o Grande, formava um grande conjunto arquitetônico composto por diferentes pátios e níveis de acesso. E quanto mais a pessoa se aproximava da área considerada mais sagrada, maiores eram as restrições existentes. Essas divisões expressavam níveis progressivos de santidade. A tradição judaica, posteriormente preservada na Mishnah, descreve uma espécie de progressão. Jerusalém era considerada santa, o monte do templo possuía santidade maior, e as áreas internas eram ainda mais restritas, e no ponto máximo encontrava-se o Santo dos Santos. A própria lição apresenta essa organização ao mencionar o átrio dos gentios, o átrio das mulheres, o átrio de Israel e o átrio dos sacerdotes. O átrio dos gentios era uma extensa área externa onde pessoas de diferentes povos podiam circular, razão pela qual a simples presença de Trófimo nas proximidades do templo não constituiria qualquer transgressão. O problema surgiria caso ele ultrapassasse a barreira que separava essa área externa dos setores reservados à comunidade judaica. Essa barreira era chamada de Soreg, e as inscrições colocadas naquele limite advertiam os estrangeiros de que ultrapassá-lo poderia até mesmo resultar em morte. Olha só. Segundo D.T. Stokes, na Bíblia do Expositor, o historiador Flávio Joséfo afirma que essas advertências estavam colocadas em intervalos regulares e escritas em grego e latim, justamente para que os estrangeiros não pudessem alegar desconhecimento. O problema não era um estrangeiro estar no complexo do templo, mas era ele atravessar a fronteira que separava o pátio exterior da área reservada aos judeus. E isso explica por que a simples acusação de que Paulo teria introduzido um gentil, Trófimo, na área proibida foi suficiente para provocar tamanha comoção. Porque para aqueles judeus não se tratava de uma pequena divergência interpretativa, mas sim de uma alegada profanação do lugar mais sagrado da nação de Israel. O templo estava profundamente ligado à história, à identidade, à espiritualidade de Israel. É nele que estavam relacionados os sacrifícios, o sacerdócio, as festas e a memória presente de Deus no meio do seu povo. Então, acusar alguém de profanar era, portanto, tocar um dos pontos mais sensíveis da religiosidade judaica. Entretanto, Paulo nunca desprezou a santidade de Deus, nem tratava o templo com irreverência, tanto que ele mesmo estava participando voluntariamente de um ato de purificação. O que o apóstolo havia compreendido por meio do evangelho era que após a obra de Cristo, a presença de Deus não podia mais ser limitada a uma estrutura física ou a uma identidade étnica. É por isso que ele ensinou depois aos coríntios: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E para os efésios ele explicou que judeus e gentios, unidos em Cristo, estavam sendo edificados juntos para a morada de Deus no Espírito Santo. Então existe um contraste impressionante entre a arquitetura do templo e a teologia da nova aliança. No templo havia uma barreira física, estabelecendo até onde um gentil poderia avançar. Mas em Efésios capítulo 2, Paulo anuncia que Cristo é a nossa paz e que de ambos os povos ele fez um, derrubando a parede de separação e formando um novo povo, que é a igreja. Isso não significa que Paulo estivesse defendendo a irreverência ou anulando a santidade divina, mas sim que a obra redentora de Cristo havia aberto aos gentios um pleno acesso a Deus pela fé, sem a necessidade de primeiro os gentios se tornarem judeus. A acusação contra Paulo, portanto, revela uma tensão maior do que simplesmente uma discussão sobre a arquitetura do templo. Por trás daquele conflito, irmãos, havia uma pergunta sobre quem poderia pertencer ao povo de Deus e de que maneira isso seria resolvido. Paulo anunciava que judeus e gentios eram reconciliados com Deus por meio de Cristo, eram recebidos na família da fé. Para muitos dos opositores do apóstolo, essa mensagem parecia ameaçar antigos privilégios da nação de Israel. Para Paulo, entretanto, essa mensagem representava justamente o cumprimento da promessa divina feita a Abraão,
de que todas as famílias da terra seriam alcançadas pela bênção da salvação. Esse princípio traz para nós uma aplicação atual muito importante. Santidade não pode ser confundida com exclusivismo. Separação do pecado não significa se afastar das pessoas que precisam ser alcançadas pelo Evangelho. Jesus manteve absoluta santidade. Ele viveu neste mundo e andou por esta terra sem pecado. No entanto, ele alcançava pessoas que viviam à margem da sociedade. Ele tocava os leprosos, ele conversava com samaritanos, ele recebia publicanos e se aproximava de pecadores. A igreja precisa conservar este tipo de equilíbrio, porque não podemos diluir ou suavizar a mensagem para sermos aceitos pelo mundo, mas também não podemos construir barreiras culturais e humanas entre nós e as pessoas, porque Cristo nunca fez isso. Terceiro tópico deste item vai dizer a intervenção das autoridades romanas. Enquanto então a multidão tentava matar Paulo nesse momento, a notícia do tumulto chegou ao comandante da guarnição romana, responsável por manter a ordem naquela região. A presença militar romana nas proximidades do templo tinha uma razão muito prática. Jerusalém é uma cidade religiosamente sensível e politicamente instável, especialmente durante as grandes festas judaicas, quando dezenas de milhares de peregrinos podiam se reunir no mesmo espaço e qualquer conflito religioso poderia se transformar rapidamente em uma revolta contra o Império de Roma. Por isso, exatamente do lado do complexo do templo encontrava-se a Fortaleza Antônia, de onde as autoridades podiam acompanhar os acontecimentos e intervir rapidamente quando fosse necessário. Veja esta imagem. A Fortaleza Antônia abrigava uma guarnição romana comandada por um tribuno. Uma corte romana podia contar, teoricamente, de acordo com alguns historiadores, com cerca de 600 homens, embora não saibamos quantos estavam efetivamente na fortaleza naquele momento. E existe uma curiosidade interessante. Mais adiante, em Atos 23, quando a vida de Paulo novamente está sendo ameaçada, foram mobilizados 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros para escoltá-lo até a Cesareia. Isso mostra que havia uma força militar romana considerável disponível em Jerusalém. O oficial mencionado por Lucas possui o título grego de chiliarchos, ou seja, corresponde a um comandante de uma milícia militar numerosa. Posteriormente, o livro de Atos identifica este tribuno como sendo Cláudio Lísias. Craig Kinner observa que as escadas mencionadas na narrativa ligavam a Fortaleza Antônia, situada acima dos pátios do templo, ao pátio externo, o que explica tanto a rapidez da chegada dos soldados, quanto o lugar onde Paulo posteriormente falaria com a multidão. Assim que os soldados chegaram, a multidão parou de espancar Paulo, pois os judeus conheciam muito bem a severidade com que Roma reprimiu os distúrbios públicos. A aproximação de soldados obrigou a multidão a abrir caminho e fez com que Paulo passasse das mãos dos judeus para a custódia das autoridades. Cláudio Lísias, sem compreender exatamente o que estava acontecendo, prendeu Paulo e ordenou que ele fosse amarrado com 2 cadeias. Nesse detalhe, nós encontramos um cumprimento literal e visível da profecia de Ágabo, lá em Atos 21, 10 e 11, anunciando que Paulo seria preso em Jerusalém, acorrentado e entregue aos gentios. Tudo poderia parecer uma grande derrota. A viagem missionária havia terminado, Paulo estava ferido, algemado e cercado por uma multidão que exigia sua morte. Entretanto, a narrativa de Lucas nos ensina a enxergar a providência de Deus atuando, inclusive por meio de pessoas que não possuem qualquer consciência de que estão cumprindo um propósito divino. O tribuno Cláudio Lísias não desceu da Fortaleza Antônia porque recebeu uma revelação espiritual. Ele simplesmente queria preservar a ordem romana, e assim a sua intervenção salvou a vida de Paulo. O mesmo Império Romano que colocava cadeias nas mãos do apóstolo tornou-se naquele momento um instrumento para impedir que ele fosse assassinado antes da hora. Em diversas passagens de Atos, Lucas apresenta a autoridade civil como uma possível proteção contra a violência das multidões e não simplesmente como uma perseguidora do evangelho. Isso nos ajuda a compreender a doutrina da providência de Deus, que não trabalha apenas mediante acontecimentos extraordinários ou intervenções sobrenaturais visíveis. Muitas vezes, irmãos, Deus dirige as circunstâncias da nossa vida através de situações comuns, decisões administrativas, leis e autoridades humanas para realizar os seus propósitos. Ao mesmo tempo, a passagem vai nos mostrar que estar no centro da vontade de Deus
não significa estar protegido de toda adversidade. O sofrimento de Paulo em Jerusalém não deve ser utilizado como uma prova de que ele já estava fora da vontade divina, pois o próprio Senhor já havia anunciado que o apóstolo padeceria por causa do seu nome. Há sofrimentos que surgem na nossa vida como decisões erradas, mas existem também sofrimentos enfrentados exatamente porque alguém permaneceu fiel à palavra do Senhor. Paulo sabia que prisões o aguardavam. Ainda assim, ele continuou seu caminho porque a sua prioridade não era o seu conforto, mas era obedecer o chamado que ele recebeu do Senhor. Bom, se esse conteúdo está ajudando você, peço que se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu comentário. E se você estiver assistindo pelo celular, quero te pedir um favor. Ao lado aí do botão do joinha vai haver um botão escrito Hype. Quando você clica nele, você está sinalizando para o YouTube que o nosso conteúdo merece ser indicado para pessoas que ainda não conhecem o canal. Por isso, peço que você clique no Hype para nos ajudar a divulgar o nosso trabalho de ensino da Palavra de Deus. Você pode usar o Hype 3 vezes em cada vídeo que assistir. Vamos agora ao segundo tópico da nossa lição. Oportunidade para testemunhar. Primeiro item. Paulo pede licença para falar ao povo. Depois de ser violentamente espancado, arrancado das mãos da multidão e colocado sob a custódia romana, Paulo surpreende tanto o comandante quanto o leitor bíblico, ao demonstrar que a sua principal preocupação era aproveitar aquela circunstância não para fugir ou para se resguardar, mas para testemunhar de Cristo. Quando ele já estava sendo conduzido para dentro da fortaleza Antônia, ele dirige-se ao tribuno e pergunta: é-me permitido dizer alguma coisa? A pergunta imediatamente chama a atenção de Cláudio Lísias, que responde: sabes o grego? A surpresa desse oficial mostra que a primeira avaliação que ele fez a respeito de Paulo estava completamente equivocada. Ele não fazia ideia de quem Paulo era. O tribuno imaginava que Paulo fosse, provavelmente, algum dos revolucionários egípcios que algum tempo antes haviam promovido uma insurreição e conduzido milhares de homens para o deserto. O comandante o relacionava com aquele agitador e ao chamado grupo de sicários, homens associados a ações violentas no ambiente judaico do primeiro século. Quando Paulo responde fluentemente em grego, portanto, a imagem do agitador ignorante começa a desaparecer. Paulo era um judeu da diáspora, nascido em Tarso, um importante centro cultural da Cilícia. Ele possuía formação judaica em Jerusalém e transitava com facilidade no ambiente greco-romano. O comentário de Bacon vai nos lembrar que Tarso era considerado um importante centro intelectual do seu tempo, e destaca que Paulo pôde se dirigir ao oficial romano em grego e logo depois falou à multidão judaica na sua própria língua. Isso não significa que o poder do ministério de Paulo estivesse simplesmente na sua cultura, na sua capacidade intelectual, mas nos mostra que toda a história de Paulo, a sua educação, as suas competências e habilidades estavam a serviço do reino de Deus, para o cumprimento da vocação que o Senhor Jesus conferiu a ele. Paulo então esclarece a sua identidade. Eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre da Cilícia, e imediatamente faz um pedido extraordinário. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. Para Paulo, aquelas pessoas não eram apenas perseguidores, eles eram também pessoas que precisavam ouvir a verdade. Isso nos recorda a atitude de Jesus na cruz, quando ele orou pelos que o crucificavam. Também lembramos da atitude de Estevão, que ao ser apedrejado orava e pedia ao Senhor para que o pecado dos seus algozes não lhes fosse imputado. Existe ainda uma importante questão filológica na maneira como Paulo está prestes a falar. Em Atos 22:1 ele diz: ouvi agora a minha defesa perante vós. O termo grego é apologia, um composto de apó, que traz ideia de resposta ou afastamento de uma acusação, e logos, palavra, discurso ou argumentação. No termo jurídico antigo, apologia era uma defesa formal diante de uma acusação, e é desse termo que deriva a nossa palavra apologética, que é empregada na teologia cristã para designar a defesa racional da fé. A sua apologia não se torna um discurso centrado na sua autopreservação. Ele começa defendendo a sua identidade, mas rapidamente ele transforma a sua defesa pessoal em um testemunho de Cristo. Essa é uma característica importante da apologética cristã. O seu objetivo final não é simplesmente vencer debates ou conquistar ganhos através de argumentação, ou provar que o cristão está certo, mas sempre é criar condições para que Cristo seja anunciado através da verdade. Nas escadas da fortaleza Antônia, Paulo compreende que aquela crise também poderia servir à sua missão. Segundo tópico,
o uso da língua hebraica para ganhar atenção. Depois de receber a autorização de Cláudio Lísias, Paulo se coloca em pé nas escadas, faz um sinal com a mão e espera até que se produza silêncio. E então ele começa a falar à multidão aquilo que algumas traduções chamam de a língua hebraica. Entretanto, o texto grego utilizado aqui, ele vai trazer a expressão hebraididialecto, ou seja, literalmente dialeto hebraico. O substantivo dialectos pode significar língua, modo de falar ou dialeto. E nesse contexto, a maioria dos intérpretes vai entender que Lucas está se referindo ao aramaico, idioma corrente entre grande parte dos judeus da Palestina naquela época. O pastor Ciro Sanches Iborde vai destacar exatamente essa expressão e observa que Paulo não estava utilizando o hebraico clássico das Escrituras, mas uma forma linguística que a população judaica da Judéia poderia compreender, isto é, a língua aramaica. Estes livros que eu estou citando, inclusive do pastor Ciro, vão estar no card aqui embaixo. Você pode estar adquirindo essas indicações com um desconto, comprando eles aqui com o link do canal. Essa escolha revela uma profunda inteligência missionária. Minutos antes, Paulo havia falado em grego com o oficial romano. Agora, ele fala em aramaico com seus patriotas. Ele não alterou a mensagem, ele alterou apenas a linguagem utilizada para comunicar a mensagem. Eu vou deixar no card aqui embaixo a indicação do vídeo da aula anterior, onde eu falo mais com você sobre a diferença entre contextualizar a mensagem e adulterar a mensagem do Evangelho. Isso é muito importante, porque contextualização bíblica não significa modificar o conteúdo do Evangelho para torná-lo mais aceitável, mais politicamente correto, mas é comunicar o Evangelho de uma maneira que o ouvinte consiga compreendê-lo. Paulo sabia se comunicar com vários públicos diferentes, escolhendo os meios que ele alcançaria melhor cada tipo de auditório. Com o comandante romano, ele falou em grego. Com os judeus, ele empregou a língua deles, demonstrando uma habilidade para adaptar a forma da mensagem sem adulterar o seu conteúdo. E até aquele momento, muitos enxergavam Paulo como alguém que havia traído o judaísmo e abandonado a sua identidade. Mas ao ouvi-lo falar na linguagem do povo, perceberam que aquele homem não era um estrangeiro culturalmente distante. Paulo estabeleceu uma ponte antes de apresentar o conteúdo central da sua mensagem. Paulo então começa dizendo: varões, irmãos e pais. Essa expressão também merece uma atenção e eu quero desmembrar ela aqui com você. Ao chamá-lo de irmãos, Paulo enfatiza sua identidade judaica e se aproxima da sua audiência. Ao acrescentar pais, ele demonstra deferência aos mais velhos e às lideranças presentes, aos anciãos. O comentário Bacon vai observar que Estevão utilizou uma expressão semelhante na sua abertura, lá em Atos 7, versículo 2, e que pais provavelmente se dirigia especialmente aos anciãos e mestres judaicos. Há aqui um respeito sem bajulação e uma identidade sem comprometer a verdade. Essa passagem nos ensina que a comunicação do Evangelho, ela exige mais do que possuir um conteúdo correto. Ela requer também sabedoria para estabelecer contato com quem está ouvindo a mensagem. Ou seja, irmãos, um pregador pode possuir um profundo conhecimento bíblico e assim comunicar-se de uma maneira tão distante da realidade que os ouvintes ou quase ninguém consegue acompanhá-lo. Meyer Pearman, quando está comentando a ação do Espírito Santo no livro de Atos, ele lembra que o Evangelho precisa ser apresentado de uma maneira inteligível às diferentes classes e públicos, porque o pregador deve ser capaz de se comunicar a mesma verdade a pessoas de níveis culturais distintos. Isso não significa transformar a pregação em um entretenimento, banalizar as mensagens, usando até mesmo gírias pejorativas ou abandonar a linguagem bíblica, substituir a doutrina por técnicas de comunicação. Não é isso. Mas significa fazer o que Paulo fez, construir pontes para que a verdade possa atravessá-la, a linguagem pode mudar, a ilustração pode mudar, o vocabulário pode ser adaptado, mas Cristo continua sendo o centro e o Evangelho permanece sendo o mesmo. Nesse sentido, a contextualização verdadeiramente bíblica, ela possui dois compromissos simultâneos, a fidelidade no conteúdo e a sensibilidade ao ouvinte. Se nós abandonarmos a fidelidade, estamos adulterando o Evangelho. Se nós abandonarmos a sensibilidade, podemos tornar a mensagem incompreensível para as pessoas que deveriam estar entendendo ela. Paulo mostra que profundidade teológica e capacidade de comunicação não precisam competir entre si. O mesmo apóstolo que foi capaz de escrever a profunda carta aos Romanos
também sabia olhar para uma multidão hostil, utilizar o seu próprio idioma e começar uma mensagem a partir de um ponto de identificação. Sem dúvidas, Paulo aprendeu isso com Jesus, o maior pregador da história, porque Jesus ensinava de uma tal forma que os doutores da lei ficavam admirados do seu ensino, e até as pessoas mais simples também conseguiam entender. Que nós possamos aplicar isso em nossas vidas. Ser simples não é ser simplório. O terceiro subtópico diz assim: coragem para testemunhar em meio à hostilidade. Depois de conquistar a atenção da multidão, Paulo começava a relatar a sua própria história, mencionando a sua origem judaica, sua formação em Jerusalém, seus estudos aos pés de Gamaliel e o intenso zelo que ele conhecia pela lei. Ele não começa atacando seus ouvintes, mas ele procura estabelecer um ponto de contato. Ele diz assim: zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Em outras palavras, Paulo parece dizer que ele compreende aquela paixão religiosa porque ele próprio já havia vivido daquela maneira ainda mais radical que todos eles. Ele conta que perseguiu este caminho até a morte, prendendo homens e mulheres e conduzindo-os à prisão. A estratégia não é desculpar o comportamento da multidão, mas é demonstrar que a graça de Deus pode transformar até mesmo um perseguidor. O nome que Paulo utiliza para o cristianismo nesse texto também é significativo. Paulo fala a expressão este caminho, tradução do grego de rhodós, ou seja, significa literalmente os do caminho, estrada ou um percurso. Mas aqui em Atos, essa expressão se torna uma designação para o movimento cristão. A expressão é teologicamente rica porque a fé cristã não aparece apenas como um sistema de crenças, mas como um modo de vida orientado por Cristo, porque ele afirmou: eu sou o caminho. Paulo havia perseguido o caminho e agora ele estava disposto a sofrer por ele, porque ele encontrou em Cristo o caminho, a verdade e a vida. Agora eu quero que você enxergue comigo esta cena dentro da teologia do Espírito Santo no livro de Atos. Jesus havia declarado em Atos 1:8: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas. O termo traduzido por virtude ou poder é dinamis, que transmite a ideia de força, capacidade, um poder eficaz. O pastor César Moisés de Carvalho, na sua obra Teologia Sistemático-Carismática, ele observa que em Atos 1:8 os discípulos não se tornariam testemunhas simplesmente porque eles haviam conhecido Jesus durante o seu ministério ou contemplado Jesus ressuscitado, mas haveria uma capacitação específica do Espírito para o cumprimento da missão. O comentário bíblico Beckham também vai relacionar diretamente o dinamis com a atividade testemunhal, afirmando que o poder vem quando o Espírito Santo se manifesta, pois não existe poder espiritual proveniente de Deus separado da presença do Espírito Santo. Assim, Atos não apresenta o Espírito Santo simplesmente como uma experiência destinada ao benefício privado do crente. O Espírito consola, santifica, orienta e transforma a nossa vida. Mas Lucas enfatiza especialmente a ação capacitadora da igreja para a missão através do Espírito. Roger Stronstad vai desenvolver essa dimensão quando ele interpreta a pneumatologia de Lucas usando os termos vocacionais e carismáticos. Na síntese apresentada pelo pastor César Moisés, assim como Jesus desenvolveu a sua missão pelo poder e capacitação do Espírito, conforme Atos 10:38, Atos 1:1, os discípulos, como continuadores dessa missão de Cristo, necessitam da mesma capacitação carismática para fazer e ensinar aquilo que Jesus começou a realizar. Em outras palavras, o Pentecoste não oferece poder para produzir espetáculo, mas é um poder para continuar a missão de Jesus no mundo. Isso ajuda-nos a compreender a coragem de Paulo. O poder do Espírito nem sempre se manifesta removendo a oposição, mas muitas vezes o Senhor capacita o crente para testemunhar diante de uma grande oposição. Veja bem, Pedro não recebeu o Espírito Santo para nunca comparecer diante do Sinédrio, mas sim para o capacitar a pregar diante do Sinédrio, lá em Atos capítulo 4. Estevão não foi cheio do Espírito Santo para jamais encontrar perseguidores, mas pelo contrário, para permanecer fiel diante deles e também para falar com tanta ousadia, como está em Atos 7:8, que diz a Bíblia que eles não tinham condições de contrapô-lo, tamanha autoridade, a sabedoria com que ele argumentava. Paulo não foi cheio do Espírito Santo para evitar as suas cadeias, mas para transformar aquelas cadeias em oportunidade de proclamar o Evangelho.
Então existe em Atos um outro termo que ilumina essa realidade, que é o termo parresia, traduzido como ousadia, intrepidez ou franqueza. Este vocábulo descreve a liberdade para falar abertamente, com confiança, sem esconder a verdade ou medo das consequências. Essa ousadia não significa arrogância nem insolência, mas é um discurso franco e confiante, fundamentado em uma convicção sincera. Em Atos 4:31, depois da igreja orar em meio às ameaças, diz a Bíblia que todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. A sequência que é importante: plenitude do Espírito traz ousadia que leva à proclamação. Meus irmãos, todos nós vemos que aqui em Atos, as pessoas que já haviam experimentado o enchimento do Espírito receberam novas capacitações em situações específicas. Isso mostra que a nossa vida pentecostal não deve ser entendida apenas como uma experiência pertencente ao passado do crente, mas sim como uma dependência contínua da ação do Espírito nos capacitando para servir a Deus. Aqui nós retomamos o conceito apresentado anteriormente na lição. A testemunha não inventa uma mensagem, ela anuncia aquilo que ela viu, que ela ouviu e que ela experimentou. Paulo relata quem ele era, o que Cristo fez na sua vida e o que ele se tornou. E essa compreensão corrige dois extremos da igreja. De um lado, não devemos pensar que testemunhar depende apenas do preparo humano, da eloquência, da capacidade intelectual ou de uma personalidade extrovertida ou persuasiva. De outro lado, não devemos desprezar o estudo, a linguagem, a estratégia, a preparação, como que se depender do Espírito Santo significasse fazer tudo no improviso, sem responsabilidade. Paulo possuía formação, raciocínio e habilidade de comunicação. Veja quantas línguas ele sabia falar, mas a coragem que fazia ele falar com pessoas que acabaram de tentar matá-lo não pode ser explicada apenas pela cultura de Tarso ou pelas aulas na escola de Gamaliel. Era a ação do Espírito Santo capacitando ele como uma verdadeira testemunha de Cristo. O poder pentecostal, portanto, não se mede apenas pelo volume de uma manifestação num culto, mas também pela fidelidade que permanece quando confessar a Cristo possui um alto preço. Uma igreja verdadeiramente cheia do Espírito não é apenas uma igreja que celebra manifestações espirituais, é uma igreja que recebe poder para anunciar Jesus no meio de uma sociedade resistente como a nossa. Importantes teólogos pentecostais, como o pastor César Moisés de Carvalho, dialogando com Roger Stronsdad ou até mesmo Menzies, eles ressaltam justamente que a vinda do Espírito registrada por Lucas em Atos possui uma dimensão de unção profética que habilita o crente para testemunhar ousadamente acerca de Cristo. Paulo, diante da multidão, é uma demonstração concreta dessa verdade. O homem está ferido, preso, cercado por pessoas hostis, mas permanece intelectualmente lúcido, espiritualmente equilibrado e consciente da sua missão. O Espírito não retirou imediatamente as correntes das suas mãos, mas ele impediu que essas correntes dominassem a sua coragem. Meus irmãos, ser cheio do Espírito Santo é receber poder não apenas para falar quando a igreja nos aplaude, mas também para continuar testemunhando quando o mundo ou as pessoas se opõem à nossa mensagem. Que lição maravilhosa, não é verdade? Então eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, clique no botão do hype aqui embaixo para nos ajudar a que mais pessoas que ainda não conhecem o nosso canal possam estudar junto conosco a palavra de Deus. Acesse também o card aqui com os livros que eu estou indicando para você. Todos os livros que eu cito na lição vão estar aí embaixo para você poder adquirir conforme a sua possibilidade. Não deixe de baixar o nosso subsídio clicando no link aí no primeiro comentário fixado. É gratuito e vai ajudar muito na sua aula. Vem comigo então para o terceiro tópico da nossa lição. O poder do testemunho pessoal. Primeiro item, a vida de Paulo antes da conversão. No seu discurso, ao iniciar propriamente dando testemunho da sua vida, Paulo não começa descrevendo aquilo que Cristo fez por ele, mas ele apresenta primeiro quem ele era antes de se encontrar com Jesus lá no caminho de Damasco, como está registrado em Atos capítulo 9. Essa estrutura é muito importante porque um testemunho cristão não consiste simplesmente em relatar uma experiência emocionante, mas é mostrar a transformação produzida pela graça de Deus. Paulo declara que ele era judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, criado em Jerusalém e educado aos pés de Gamaliel, deixando claro que ele não era um desconhecedor das tradições judaicas, nem alguém que havia abraçado o cristianismo por ignorância com relação à sua antiga religião. Essa declaração possui um enorme peso.
porque Gamaliel ha-Zaquém, ou Gamaliel o Ancião, era um dos mais respeitados mestres fariseus do primeiro século. Ele estava intimamente ligado à tradição de Beit Hillel, uma das duas grandes escolas rabínicas desse período, juntamente com a escola de Shammai. Portanto, Paulo não havia conhecido o judaísmo superficialmente. Ele recebera formação dentro de uma das mais prestigiosas tradições interpretativas de Israel. Curiosamente, enquanto Gamaliel aparece lá em Atos capítulo 5, aconselhando moderação diante dos seguidores de Jesus, o seu antigo aluno Saulo avançaria muito mais além, perseguindo e prendendo os cristãos e até mesmo os levando à morte. Isso mostra que o zelo de Paulo não pode ser atribuído simplesmente ao seu mestre. Ele próprio declara que ele era extremamente zeloso das tradições, lá em Gálatas 1:14. Paulo acrescenta que ele foi instruído conforme a verdade da lei de nossos pais. Ele era zeloso para com Deus. E a ideia de zelo aqui está relacionada ao grego zelotes, derivado de zelos, um termo que podemos traduzir como ardor, entusiasmo, dedicação intensa ou até mesmo ciúme religioso. O problema, portanto, não era a falta de convicção de Paulo, mas era a direção equivocada dessa convicção. O antigo Saulo agia ignorantemente na sua incredulidade e possuía um zelo mal orientado. E veja como isso nos lembra também, irmãos, que um zelo religioso, desprovido de amor e do verdadeiro conhecimento de Deus, produz terríveis consequências. E essa verdade, irmãos, é teologicamente importante, porque sinceridade não é sinônimo de verdade. Uma pessoa pode estar profundamente convencida e ainda assim estar profundamente errada. Paulo não era um ateu indiferente que encontrou religião. Ele era um homem intensamente religioso que precisava se encontrar com Cristo. Por isso que em Romanos 10, 2 e 3, ele descreve pessoas que possuíam o zelo de Deus, mas não com entendimento. O problema de Saulo não era a ausência de religião, mas era uma religião sem a revelação adequada de Jesus. E aí eu te pergunto, será que existem pessoas nos nossos dias que são religiosas e não conhecem verdadeiramente a Jesus? A força do testemunho de Paulo aparece justamente porque ele não tenta maquiar o seu passado. Ele admite ter prendido homens e mulheres e participado ativamente da perseguição da igreja. O pastor Ciro Sanches Iborde lembra que Paulo alcançou a reputação de um grande inimigo dos cristãos antes de tornar-se um dos maiores defensores. O testemunho cristão não precisa transformar o passado em um espetáculo, mas também não precisa escondê-lo quando ele serve para exaltar a graça de Deus. Aqui nós encontramos uma aplicação pastoral muito importante. O testemunho pessoal não glorifica aquilo que éramos antes de Cristo, mas sim aquilo que Cristo foi capaz de fazer conosco. O centro não é o tamanho do pecado que a pessoa cometia enquanto estava no mundo, mas sim a grandeza da graça de Deus na vida dele. Em 1 Coríntios 15, 9, Paulo reconhece que não era digno de ser chamado apóstolo, porque ele havia perseguido a igreja de Deus. Porém, imediatamente ele acrescenta, pela graça de Deus sou o que sou. A graça não apagou a memória do seu passado, mas ela mudou completamente o significado daquelas memórias. Por isso que o passado de um cristão convertido não precisa ser uma prisão permanente. Nas mãos de Deus, aquilo que antes era motivo de vergonha pode tornar-se um testemunho da misericórdia divina. Paulo foi perseguidor, mas não terminou como perseguidor. Ele foi inimigo do caminho, mas tornou-se um pregador da mensagem do caminho. O testemunho de Paulo, assim como o nosso, demonstra que o evangelho não melhora as pessoas religiosas, mas ele cria novas criaturas em Cristo Jesus. O segundo tópico diz assim: o encontro com Cristo no caminho de Damasco. Depois de mostrar quem era antes da conversão, Paulo chega ao centro da narrativa, o encontro com Jesus Cristo. Ele afirma que quando se aproximava de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. O detalhe do horário não é secundário, porque o meio-dia era justamente o período de maior intensidade da luz solar. Ainda assim, Paulo afirma que foi envolvido por uma luz extraordinária. Quando ele relata novamente a sua conversão, lá em Atos 26 e 13, ele acrescenta que aquela luz era mais resplandecente que o sol. Olha que interessante. Meyer Pearman vai observar que Saulo percorria aproximadamente 240 quilômetros em direção a Damasco. E o fato de continuar a jornada, mesmo sob o forte calor do meio-dia, revela sua determinação em iniciar rapidamente a perseguição aos cristãos naquela cidade. O homem que avançava cheio de confiança e de autoridade humana
chega contudo ao ponto de que toda sua estrutura religiosa desmorona diante da revelação do Cristo ressuscitado. Paulo cai por terra e ouve as palavras: Saulo, Saulo, por que me persegues? A repetição do nome possui uma forte carga pessoal e aparece em outras cenas bíblicas em que Deus dirige-se diretamente a alguém. Entretanto, a pergunta de Jesus contém uma das mais profundas verdades eclesiológicas do Novo Testamento. Por que me persegues? Saulo perseguia os cristãos, mas Jesus diz que Saulo o estava perseguindo. Isso revela a união profunda entre Cristo e a sua igreja. Atacar o corpo é atingir aquele que é a cabeça. Essa verdade será posteriormente desenvolvida na teologia de Paulo, quando ele ensina que a igreja é o corpo de Cristo. É impressionante pensar que uma das grandes doutrinas da carta de Paulo tenha sido dramaticamente antecipada no primeiro encontro que ele teve com o Senhor. Quando Paulo pergunta quem é Senhor, ele recebe a resposta que redefine a sua existência: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Até aquele momento, Jesus de Nazaré era para Saulo apenas um falso Messias cuja memória precisava ser erradicada da face da terra. De repente, aquele que ele julgava morto fala com ele do céu. A ressurreição deixa de ser uma doutrina defendida por seus adversários e torna-se uma realidade dos seus próprios olhos. Ciro Sanches e Borges vai observar que naquele momento, aquilo que Paulo anteriormente considerava um absurdo, especialmente a afirmação cristã de que Jesus era o Messias ressuscitado, passou a constituir a própria essência da mensagem que Paulo iria anunciar dali por diante. A conversão de Paulo, portanto, não foi simplesmente uma mudança de opinião religiosa, mas é uma reinterpretação completa de Deus, de Cristo, das Escrituras, da sua própria justiça e da sua missão. A palavra metanoia, embora não apareça diretamente nesse versículo, mas ela nos ajuda a compreender a natureza dessa transformação. Ela significa uma profunda mudança de mente, resultado de uma nova direção de vida. Paulo literalmente estava caminhando em uma direção, mas depois de se encontrar com Cristo, toda a trajetória da sua existência foi redirecionada. Há também um aspecto profundamente humilhante nessa experiência, porque o homem que saiu de Jerusalém com cartas de autoridade vai terminar a jornada cego, sendo conduzido pela mão. O pastor Ciro ainda vai destacar que o perseguidor autossuficiente, acostumado a prender os outros, precisou entrar em Damasco dependendo de pessoas que antes ele desejava prender. A cegueira física se torna aqui uma parábola da condição espiritual de Saulo. Saulo precisava enxergar, mas estava cego. Quando Cristo o confronta, ele perde temporariamente a visão para começar a finalmente enxergar a verdade. Ou seja, Paulo precisou ficar cego para começar a ver. Essa experiência nos ensina que a conversão autêntica sempre começa quando Cristo deixa de ser apenas um assunto religioso e se torna o Senhor da vida da pessoa. O Evangelho não nos chama simplesmente a admirar Jesus, mas sim a nós nos rendermos a Ele como Senhor da nossa vida. Paulo havia construído a sua identidade sobre linhagem, formação, zelo e desempenho religioso. Mas Paulo vai dizer lá em Filipenses 3 que tudo aquilo que antes ele considerava como um ganho, ele passou a considerar como perda por causa de Cristo. O encontro com Jesus não destruiu a sua personalidade, inteligência ou a sua formação, mas ele colocou tudo dentro de uma nova perspectiva debaixo do senhorio de Cristo. Paulo continuou sendo culto, intelectual, judeu, cidadão romano, porém agora todas essas dimensões passariam a ser utilizadas para servir ao Cristo que antes ele combatia com todas as suas forças. Bom, já curtiu o vídeo? Já compartilhou? Deixa aqui o seu comentário e vamos para o último tópico da nossa lição: a sua missão como servo e testemunha de Cristo. A conversão de Paulo não terminou com a sua experiência naquela estrada em Damasco. Deus enviou Ananias, descrito por Paulo como um varão piedoso conforme a lei e de bom testemunho entre os judeus. Esse detalhe era extremamente estratégico diante daquela multidão, porque Paulo queria mostrar que a sua missão não nasceu pelo desprezo do povo judeu. Ananias era justamente um judeu piedoso, e é por meio dele que o chamado de Paulo recebeu a confirmação espiritual. Ananias se aproximou de Paulo e disse: Saulo, irmão, recobra a vista. A palavra adelphos, que significa irmão, possui uma enorme força nessa cena. O homem que poucos dias antes chegou a Damasco para prender irmãos, agora é recebido por um cristão como irmão.
Aquele homem que participara da perseguição aos santos é acolhido pela comunidade da fé e imediatamente experimenta a restauração. Ananias então declara: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca. Conhecer a voz de Deus, ver o justo e ouvir a sua voz formam uma sequência de revelação e vocação. Paulo não estava apresentando um novo Deus aos judeus, mas sim ele estava afirmando que o Deus de Israel lhe revelara, Jesus como sendo o justo. Esse título, Rodicaios, o justo, é especialmente significativo. É um dos títulos arrogado ao próprio Messias, lá em Isaías 53 e em outras profecias messiânicas também. Estevão havia chamado Jesus de o justo, pouco antes de ser morto, enquanto Saulo participava daquela perseguição. Agora o homem que consentiu na morte de Estevão, uma testemunha do Senhor, o justo, torna-se ele próprio testemunha do justo. Observe que inversão. Saulo, que se opôs a Estevão, passou a ocupar o lugar daquele que anunciava Jesus. Ananias prossegue: porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Aqui aparece novamente o termo testemunha, a palavra central da nossa lição. Isso permite a gente colocar algo como fundamental. Testemunho pessoal não substitui o evangelho, mas demonstra concretamente aquilo que o evangelho faz na vida da pessoa. Paulo não anunciaria apenas dizendo: a minha vida mudou, mas ele anunciaria por que mudou, quem encontrou-se com ele e quem deveria receber toda a glória. O testemunho do cristão sempre é cristocêntrico. Posteriormente, no próprio templo, o próprio Cristo diria: vai, porque hei de enviar-te aos gentios para longe. O verbo enviar é teologicamente importante porque ele se relaciona à família de apostelo, enviar com missão, de onde deriva a palavra apóstolo, enviado. O apóstolo não é apenas alguém que escolhe uma plataforma para si mesmo, mas é alguém enviado por outro e submetido à autoridade daquele que o envia. Paulo não inventa uma missão aos gentios, ele recebeu essa missão do Senhor. Agora, quando Paulo menciona os gentios no seu discurso, a multidão volta a explodir em ódio. E isso revela que o problema deles não era apenas Paulo afirmar que havia encontrado Jesus. O ponto mais ofensivo era dizer que Deus estendia a sua graça às outras nações. A missão aos gentios confrontava o exclusivismo religioso em que os judeus estavam enraizados. Meu Deus, quanta cegueira espiritual, não é verdade? O Espírito Santo já havia mostrado ao longo do livro de Atos que o evangelho ultrapassaria Jerusalém, Judeia e Samaria e alcançaria os confins da terra. Observe como Lucas fecha o círculo da narrativa. No início, a presença de Trófimo, um gentil, serviu de pretexto para acusarem Paulo de profanar o templo. Agora, depois de ouvirem seu testemunho quase inteiro, a multidão volta a explodir exatamente quando Paulo pronuncia a palavra gentios. Isso revela que o conflito era mais profundo do que uma suposta violação arquitetônica do templo. A grande dificuldade daqueles judeus estava em aceitar que a graça de Deus alcançava as nações sem exigir que primeiro elas se tornassem judias por costume. A barreira que existia no templo também existia no coração de muitos daqueles ouvintes e até de alguns irmãos da igreja. Paulo permanece fiel à missão, mesmo quando ela lhe custou rejeição. O testemunho de Paulo começa com uma vida transformada, é confirmado pela palavra e dá continuidade pela capacidade que o Espírito Santo lhe deu para terminar em uma missão que alcançou muitos povos. Isso porque o testemunho pessoal revela a graça e confirma a nossa missão. Meus irmãos, se esse conteúdo abençoou sua vida, quero pedir que se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, deixe o seu like, o seu comentário, deixe o seu hype aqui embaixo para nos ajudar a divulgarmos esse trabalho e que assim mais pessoas possam vir a conhecer nossos estudos das lições da Escola Bíblica Dominical, que, como eu sempre digo, a Escola Dominical é uma riqueza para a vida do cristão, não é verdade? Vem comigo agora para a conclusão da lição de hoje. Diz assim: a prisão não silenciou Paulo, tornou-se um púlpito providencial. Em meio à injustiça e oposição, Deus transformou a perseguição em oportunidade para o testemunho do Evangelho. A fidelidade do apóstolo revela que nenhuma circunstância escapa ao governo divino. Assim aprendemos que provações podem se tornar instrumentos da graça, quando escolhemos permanecer firmes e testemunhar de Cristo, mesmo em cenários adversos. Obrigado por ter ficado comigo até o final deste vídeo. Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula. Em nome de Jesus, fique na paz do Senhor.